Fernando Lázaro pode ser o novo técnico do Corinthians? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes sobre essa história e fala também sobre o Palmeiras. Um dos vice-presidentes da CBF já cogita a possibilidade de Abel Ferreira treinar a seleção nacional depois da Copa do Mundo. Tem novidades importantes no São Paulo relacionadas ao futuro de Pablo Maia. Falo também sobre Vasco, Atlético Mineiro, Flamengo. Quem é o clube brasileiro interessado na contratação de Maurício, meio atacante que tem jogado muita bola com a camisa do Inter? Tudo isso e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, trabalhando no meio desde 2000. E a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Luckbox, casa de apostas esportivas que é a patrocinadora oficial do programa do Nicola. Os caras me contrataram para durante toda a Copa do Mundo trazer dicas e sugestões de apostas que você pode fazer para se dar bem durante a Copa do Mundo. E quando a gente fala em se dar bem, é faturar algum, certo? Bom, nesse domingo, você sabe, começa a Copa do Mundo, teremos Catar e Equador e eu fiz 3 apostas que eu queria sugerir para vocês. A primeira delas, under 0,5, que significa isso que eu imagino que a gente pode ter um 0 a 0, achei a cotação espetacular, R$ 7,23 para cada real apostado. O que eu fiz? Apostei R$ 25 para ter a possibilidade de faturar mais de R$ 180 reais. Outra sugestão que eu queria deixar para vocês, under 8,5 escanteios. O que significa isso? Abaixo de 8,5 escanteios, a gente ganha se a gente tiver até 8 escanteios na partida. Outra cotação boa, com R$ 2,11, coloquei mais R$ 25 e se ganhar, vou levar R$ 52,75. Minha última sugestão, vitória do Equador, com cotação de R$ 2,46. Apostei R$ 100 na vitória do Equador, se der Equador, faturo R$ 246. Você não vai ficar fora dessa, né? Pega agora mesmo o link que eu vou deixar na descrição desse vídeo, tem também o QR Code. E não esquece de, na hora de fazer seu cadastro com o depósito, usar o código TRIPLE, TRIPLE, para você ter direito a até R$ 500 de bônus, uma aposta grátis de até R$ 500 e até 100 partidas grátis. Tudo isso só a Luckbox oferece para você. Vamos junto? Bora começar o vídeo falando sobre Gabigol. Ele deu uma entrevista ao Altas Horas que repercutiu relativamente mal com torcedores do Flamengo. É que perguntaram ao Gabigol se ele já se imaginou jogando em algum clube paulista e qual seria esse. A resposta do Gabigol foi, abre aspas, sendo sincero, acho que eu combinaria com o Corinthians. Eu não vejo nada demais, mas tem torcedor rubro-negro nas redes sociais irritado com o atacante. Bora falar agora sobre a oferta do Vasco pelo goleiro Kehler. Tenho contado para vocês que o goleiro titular do Internacional é um sonho antigo do Paulo Brax. E o Vasco já ofereceu ao Inter, com a ajuda da 777, 3 milhões de dólares. Estamos falando de algo na casa dos 16 milhões de reais. O jogador é prioridade para o Paulo Brax, mas o Inter tem deixado bem claro que não quer se desfazer do atleta de 26 anos de idade. Bora falar agora a respeito de um portal argentino que ainda repercute sobre o Vasco. Se não der certo com o Kehler, quem pode acabar pintando no gol vascaíno em 2023 é Gastón Gomes, 26 anos de idade. Informação que vem da Argentina é que esse atleta que pertence ao Racing e perdeu um pouquinho de espaço na condição de titular aparece como um plano B para o Kehler. Para fechar o giro de notícias, contar que Benzema está fora da Copa do Mundo. A lesão muscular que ele sentiu durante um treino, primeiramente o afastaria do jogo de estreia, mas a França já comunicou de forma oficial que ele não atua mais, não terá condições. E Deschamps, o técnico da França, já disse inclusive que não vai convocar ninguém para o lugar do Benzema. Ele acha que a seleção francesa, com Giroud, Thuram e Muani, está bem servida para esse setor. Que desfalque, quem já pensou você perder o melhor jogador do mundo na última temporada? Saideira, ainda sobre lesões e ainda sobre Copa. Lukaku, centroavante da Bélgica, deve perder as 2 primeiras partidas da seleção enquanto se recupera de uma lesão. Dessa maneira ele não enfrenta o Marrocos e também o Canadá. Por falar em Copa do Mundo, tem números bem interessantes para você entender um pouquinho de quanto se circula de dinheiro numa competição como essa. A FIFA já arrecadou, anota aí, valor assustador, 40 bilhões de reais com a Copa do Mundo no Catar. 40 bilhões de reais. E a estimativa, tirando todos os gastos que ela vai ter, e serão vários, é de um lucro líquido para a entidade de 5,3 bilhões de reais. Eu só fico me perguntando onde foram parar os outros 44 bilhões de reais. Como é que a FIFA conseguiu gastar 44 bilhões de reais? De qualquer forma, a Copa do Catar já é a Copa que mais movimentou dinheiro em toda a história, superando em 5 bilhões de reais a Copa passada na Rússia, que havia ficado na casa dos
35 bilhões de reais. Haja dinheiro, hein? Bora falar agora a respeito de futebol brasileiro. Mais especificamente sobre o Vasco. Vem da França a notícia de que o Cruz Maltino está de olho em Fran Sérgio, volante brasileiro que já havia atuado no Braga e nesse momento está no Bordeaux, da França. Até por isso, a RMC Sport é a responsável por essa notícia. De acordo com a publicação, a ideia do Vasco é comprar o Fran Sérgio em definitivo. Seria um volante para atuar ao lado ou concorrendo com o Júnior Urso, primeiro reforço confirmado pelo Vasco para a próxima temporada. O Vasco não confirma nenhuma das negociações, o Paulo Brax está em território europeu tratando sobre uma série de coisas, inclusive tem reunião com dirigentes da 777 em Gênova, na Itália, nos próximos dias. A ideia é que ele volte ao Brasil somente na virada de novembro para dezembro, para já anunciar uma série de novidades, entre elas um novo técnico. O que se sabe é que nas últimas horas avançou a chance de Abel Braga virar um diretor técnico do Vasco para a próxima temporada. Só para completar, também de acordo com a RMC Sports, o RMC Sport, o Fran Sérgio também desperta a atenção e o interesse de outros clubes brasileiros que não foram identificados. Bora falar agora a respeito do Red Bull Bragantino. Esse é o clube que quer a contratação de Maurício, meia atacante, só 21 anos de idade, pertence ao Internacional, terminou a temporada em alta, fazendo 3 gols nos últimos 3 jogos, titular absoluto com o Mano Menezes. Só para contextualizar, o Maurício foi revelado no Desportivo Brasil, esteve no Cruzeiro e acabou indo para o Internacional diante da crise financeira gigante da Raposa. Hoje o Inter tem 50% dos direitos econômicos, o Cruzeiro tem 30% e o Desportivo Brasil tem 20%. É legal contar para vocês que o Maurício tem sido especulado e cogitado em vários clubes, chegaram a falar em Real Madrid. Calma, tem nada de Real Madrid. Quem está de fato interessado na compra do atleta é o Red Bull Bragantino. Não consegui descobrir as cifras. O que eu posso dizer é que já houve um contato com o André Cury, o representante do Maurício. Agora as tratativas se dão entre clubes. Red Bull Bragantino tentando convencer o Inter a fazer negócio. O que eu já consegui apurar é que o Inter gostaria de algo na casa dos 40 milhões de reais para fazer acordo. Se o Inter tem direito a 50% dos direitos, ficaria com 20 por 20 milhões. O Cruzeiro ficaria com 4, 8, 12 milhões de reais e sobrariam ao Desportivo Brasil ainda mais 8 milhões de reais. Resta saber se esse negócio vai à frente. 21 anos, 55 partidas, 9 gols e 5 assistências na atual temporada, um prejuízo bastante grande se o Inter perder um jogador como esse. Quero falar agora sobre Atlético Mineiro e a chegada de Eduardo Coudet, informação que você soube primeiro aqui no programa do Nicola, ainda durante a live da quinta-feira. Confirmação se deu nesse sábado, o Coudet chega com plenos poderes e com a promessa de investimentos altos para a próxima temporada. Estou em busca de nomes que podem surgir no Atlético como reforços em 2023. Mas o que eu queria contar para vocês é que veio de Minas Gerais, de pessoas próximas dos 4Rs, a informação de que o Coudet havia sido especulado, sondado por vários clubes de fora e do Brasil. Ele tinha sondagens da Europa desde que deixou o Celta, ele havia sido demitido pouco mais de um mês atrás. No Brasil, o Vasco fez proposta, Corinthians e Flamengo teriam sondado. Confesso que achei meio esquisita essas sondagens, especialmente do Flamengo. O Flamengo tem conversas avançadas para renovar o contrato com o Dorival Júnior. Já em relação ao Corinthians, o Corinthians já tentou inclusive um técnico argentino, o Juan Pablo Voivoda, mas o alvo preferencial do Timão nesse momento é mais um técnico português. Daqui a pouco a gente fala sobre o Corinthians. De qualquer forma, Eduardo Coudet é o novo técnico do Galo, técnico grande que vai colocar os jogadores na linha, certamente, cara que exige muito fisicamente e tem mais moral, por exemplo, do que o Turco Mohamed, que havia sido a opção do Galo no início da temporada de 2022. Se gostou do Coudet, usa o espaço para comentários para deixar sua opinião, beleza? Seguindo aqui, bora falar a respeito de Patrick de Paula, explicar um boato que surgiu na Europa. Tem um jornalista turco chamado Ekrom Konur. Confesso que todas as notícias que ele deu até hoje, nenhuma delas se confirmou, pelo menos aquelas que eu fui buscar, né? E o Ekrom Konur disse que o Patrick de Paula, jogador do Palmeiras atualmente no Botafogo, interessa ao Sporting. Se a notícia não tivesse repercutido, eu nem estaria contando para vocês, mas em Portugal isso acabou se tornando um enorme assunto. Torcedores do Sporting repercutindo, será que é verdade, será que não é? A curiosidade é que o Sporting acaba de contratar um jogador da mesma posição para a temporada 2023, 2022-2023. Então já começou a levantar suspeitas. Fui checar com o pessoal do Botafogo, que garantiu que não houve nem sequer sondagem. E depois, uma pessoa importante do Sporting também assegurou que nem conhecia o Patrick de Paula, quando um amigo, que eu vou até dar para contar para vocês, o Hugo Cruz, que é membro do canal e é torcedor fanático do Sporting, ele procurou uma fonte dele dentro do Sporting e essa pessoa disse que nem conhecia o Patrick de Paula. Quem é o Patrick de Paula? Então dá para descartar qualquer possibilidade de contratação.
Jogador de só 22 partidas, 2 gols e nenhuma assistência desde que se mudou para o Botafogo, investimento alto na casa dos 6 milhões de euros. Talvez o pior investimento feito por John Textor, que conseguiu acerto em vários outros atletas. Fernando Lázaro é o novo técnico do Corinthians, informação da manhã desse domingo. O próprio Corinthians fez a confirmação oficial através das suas contas nas redes sociais, afirmando que o bom filho a casa torna. Notícia absolutamente surpreendente. O Corinthians pensou em nomes grandes, como por exemplo o Bruno Lage, que já dirigiu o Wolverhampton e Benfica. Sondou André Vilas-Boas, um dos técnicos portugueses mais conceituados do mundo. Falou também com o Vojvoda, entrou em contato com Eduardo Cudê, mas, diante da enorme dificuldade, optou por Fernando Lázaro, que é filho do Zé Maria, um dos ídolos históricos do Timão e que já havia trabalhado de forma interina como treinador em 7 partidas, 6 vitórias, um empate, aproveitamento de pontos bastante interessante. Foram 19 gols pró e 4 gols contra entre as temporadas de 2021 e 2022. Confesso para vocês que me decepcionei com a escolha. Acho que o Corinthians, até por tudo que viveu o Vitor Pereira na temporada de 2022, mostrou que precisa de um técnico grande, que possa barrar os veteranos, que possa colocar estrelas no banco, como por exemplo Roger Guedes. Será que o Fernando Lázaro já tem capacidade para isso? O nome dele começou a ser ventilado e especulado no Timão quando surgiu a informação de que ele não estaria com a seleção brasileira na Copa do Mundo. O Lázaro sempre foi o homem da confiança do Tite na seleção brasileira e também no Corinthians. Com a notícia e a confirmação de que ele é o novo técnico alvinegro, tudo passa a ter mais sentido, já começa a preparar a partir de agora a temporada de 2023. Confesso, realmente não imaginava e me decepcionei. Acho que o Corinthians faz uma escolha equivocada, mas a gente precisa esperar, avaliar a partir dos resultados. Quero saber a sua opinião. Fernando Lázaro no Corinthians, foi um golaço da diretoria? Foi um equívoco? O que você pensa a respeito do assunto? Use o espaço para comentários. Bora falar agora sobre Abel Ferreira na seleção brasileira. Essa notícia é uma repercussão de uma entrevista que Francisco Noveleto, presidente da Federação Gaúcha e vice-presidente da CBF, deu à rádio, deixa eu só pegar o nome da rádio, Rádio Grenal. Ele estava falando sobre Copa do Mundo, seleção, e afirmou que se o Brasil for campeão no Catar, a ideia da CBF vai ser tentar prorrogar o contrato do Tite. Caso não consiga, aí vai se pensar em outros nomes. Dorival seria uma alternativa bastante interessante, segundo o Noveleto. Quando perguntaram se o Abel Ferreira também fazia parte dos planos, o Noveleto deu uma declaração interessante, abre aspas. Por ele ser um português e estar há bastante tempo no Brasil, ele não estaria como estrangeiro, já está abrasileirado. Não daria o choque de trazer um espanhol, um italiano, um argentino, e isso pesa muito. Só para tentar trazer um pouquinho do bastidor dessa declaração. Na CBF, entre treinadores e até na opinião pública, existe uma resistência muito grande a trazer um estrangeiro para comandar a seleção. Poxa, já pensou? O país do futebol, dono de 5 taças, vai precisar se render a um técnico gringo? Especialmente porque esse técnico gringo não vai ser uma sumidade, não vem um Guardiola, um Klopp ou qualquer coisa desse tipo. Quando o Noveleto adota esse discurso, pode estar sendo preparado aí o terreno para a contratação do Abel Ferreira, minimizando o fato dele ter nascido em outro país. Ah, o Abel é português, mas já está bastante tempo no Brasil, conhece o futebol daqui como uma palma da mão, enfim. Acho que pode ser um alerta para que o torcedor palmeirense fique de olho, só para lembrar que recentemente a Leila Pereira já admitiu que se pintar convite da seleção, o Palmeiras abre mão do pagamento da multa rescisória, que é astronômica, na casa dos 77, 78 milhões de reais. Essa multa vai caindo conforme o tempo de contrato vai passando. Quero encerrar o vídeo para falar sobre o São Paulo e a chance de Pablo Maia deixar o tricolor. Dos volantes que for melhor aproveitar nas oportunidades da temporada, se tornou ao longo do ano titular absoluto e fechou o ano muito bem. O jogador que começou a temporada na Copinha São Paulo de Juniores é hoje uma das possibilidades maiores de venda do São Paulo para a temporada de 2023. O São Paulo precisa vender jogadores por causa da questão financeira. Recentemente, no mês de outubro, o São Paulo chegou a recusar uma proposta de 39 milhões de reais do Fulham. O tricolor está batendo na tecla de que quer pelo menos 10 milhões de euros, algo na casa dos 55 milhões de reais. Por menos do que isso, não deve sair negócio. E o Júnior Pedroso, que é empresário do Pablo Maia, deu uma entrevista ao UOL revelando alguns bastidores interessantes. Ele afirmou, por exemplo, que existem consultas, várias, mas completou, abre aspas. O Pablo chamou a atenção do mercado internacional, mas estamos aguardando para ver se algum clube vai formalizar proposta. De qualquer forma, ele está em um processo de amadurecimento e não vai ser ruim ficar mais 6 meses no São Paulo. Então a ideia, a estratégia do staff do jogador é de
ou fechar negócio agora ou aguardar pela janela de verão na Europa, entre julho e agosto, que é quando os clubes vêm para investir mais pesado. Eu concordo com o Júnior, acho que é importante que o Pablo fique pelo menos mais um pouquinho para que ele amadureça, ganhe corpo, ganhe condição e chegue um pouquinho maior na Europa. Se você chega muito cru, em geral você passa a ter pouco espaço, pouco moral, enfim. O que você pensa a respeito dessa história? Quanto o Pablo Maia valeria para que o negócio para o São Paulo fosse surtir efeito, fosse valer a pena? Use o espaço para comentários, deixe sua opinião, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta, tem a tradicional live de domingo, beleza? Abraço, tchau!